nós estamos aqui com a Valéria Sepúlveda. Valéria é sócia da consultoria Valéria Sepúlveda, atua hoje em 2 conselhos de administração e em projetos estratégicos para algumas empresas. Val, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Thalita, é um prazer estar aqui e eu espero de alguma forma poder contribuir, explicando um pouco qual que é o nosso papel dentro dos conselhos de administração. Muito obrigada. A Val, ela representa hoje 2 temas que são super falados no momento, né? O conselho dentro das empresas e a presença da mulher dentro dos conselhos, que a gente vem falando cada vez mais. Mas a começar pelo tema conselho dentro das organizações. Val, eu tenho sido cada vez mais procurada por empresas que querem instituir um conselho independente, querem pensar no conselho de administração. Afinal de contas, qual que é a hora certa da empresa pensar em ter um conselho independente? A gente tem algumas questões, Thalita, que precisa ser levada em consideração. A hora certa é a hora que o dono, o principal acionista, ou o board dessa empresa define que ela precisa ter uma governança bem estruturada. Seja porque ela não tem um sucessor familiar que dê continuidade ao negócio, seja porque ela pensa em abrir capital e trazer um acionista de fora, ou pulverizar, quer dizer, eu vou abrir capital na bolsa, então eu vou pulverizar, eu não vou saber nem quem são os meus sócios. E aí eu passo a ter uma gestão pulverizada. Nesse momento, o conselho ele é imprescindível. Por quê? Porque o conselho é um dos pilares que garante a governança corporativa. Isso traz credibilidade e transparência para o negócio, sabendo que todas as análises, tomadas de decisões, elas serão muito bem construídas, por pessoas que tiveram uma experiência, uma vivência executiva e que estão lá para se posicionar enquanto conselheiros do melhor caminho a ser seguido, imparcialmente. Perfeito. Sem contar que o conselheiro traz uma visão de fora que muitas vezes o dono não tem, porque ele está muito acostumado justamente com aquele ambiente onde ele vive, com o negócio dele. E falando da ótica dos executivos, também sou muito procurada por executivos que querem migrar para um papel de conselheiro. Eu acredito que existe aí uma falha no entendimento do que de fato é ser um conselheiro. Sim. Alguns executivos acreditam que migrar para um papel de conselho pode ser uma forma de passar a ter uma rotina menos intensa, passar a ter um horário um pouco melhor, conseguir migrar aos poucos da cadeira de executivo para a cadeira de conselho. Mas nem sempre uma cadeira de conselho é uma cadeira tranquila. Não. Me conta, como é que é a dinâmica de um conselheiro? Eu diria que uma cadeira de conselho nunca é tranquila se a gente for fazer o nosso papel de fato como ele merece ser feito. Precisa ser feito. Se você faz parte de mais de um conselho, então ela é menos tranquila ainda. Porque você vai precisar entender daquele negócio profundamente, daquela cultura profundamente, para que no momento que você esteja na reunião de conselho, você dê de fato opiniões e você apoie algumas implementações, e outras não, baseado em dados e fatos daquela organização e do mercado que aquela organização está inserida. Então você não olha só da porta para dentro daquela organização, mas você precisa conhecer muito da porta para fora, principalmente quando se projeta o crescimento dessas organizações. E isso demanda um tempo enorme, fora as reuniões que você participa do conselho. Então você precisa estudar, se preparar, conhecer, entender como é que é a cabeça dos executivos dentro daquela organização, até para saber como você pede análises mais profundas. Então é um trabalho muito, muito, muito puxado e pesado e de muita responsabilidade. Porque a palavra que você der, muitas vezes, é a palavra que vai ser feita e dirigida dentro daquela organização. Isso pode trazer um sucesso enorme, mas também pode trazer um fracasso enorme. Então é uma responsabilidade muito grande. Acho que a gente não, eu acho que as pessoas se equivocam. Todo mundo quer ser conselheiro porque entende que vai ganhar um valor de executivo, remunerado, e vai trabalhar muitas horas a menos. Isso não é verdade, tá? Acho que a grande diferença é que, de fato, você deixa de tomar a decisão. Você não é a pessoa que toma a decisão, mas você é a pessoa que vai opinar e que vai muitas vezes influenciar a decisão. Isso também é de bastante responsabilidade, O profissional que contrata um conselheiro, ele está esperando ouvir uma opinião de fora, ele está esperando ouvir coisas que muitas vezes ele não tem conhecimento e ele está precisando de um apoio, um suporte, uma segurança para a tomada de decisão. Como é que eu vou apoiar esse executivo numa tomada de decisão se eu não estiver super conectado com o mercado, se eu não estudar o mercado? Então demanda bastante, Demanda. E assim,
Isso não impede que você também conheça a cultura dessa empresa. Então, você tem um trabalho muito árduo, assim como você tinha quando era executivo e queria fazer a tua organização crescer. A diferença é que quando você é um executivo engajado numa empresa, você está em uma empresa. Quando você se torna conselheiro e está em mais de uma, você tem que fazer esse mesmo papel, né, em várias, sendo que a tua opinião, ela tem um peso diferenciado. É isso aí. Né? Então, é puxado, não é fácil, não. Não é fácil, não. Então, fica aí a dica para os executivos que querem migrar para uma cadeira de conselho. De fato, tem uma responsabilidade diferente, mas também é uma grande responsabilidade. Agora, Val, a gente tem um desafio aqui, que é a presença da mulher no conselho, né? E é um tema, assim, bastante polêmico para se falar, porque a gente percebe também que muitas organizações optam por ter uma mulher no conselho apenas para dizer que tem a mulher no conselho, né? O que não deveria ser assim, porque a gente tem mulheres maravilhosas que podem agregar demais no negócio. Você acha que de fato isso está mudando? De fato as organizações estão empenhadas em trazer uma mulher para o conselho, entendendo o valor da mulher no conselho? Então essa é uma pergunta. E a segunda é se você já sentiu dificuldade por ser mulher. Eu vejo assim, Thalita, as empresas estão de fato se sensibilizando para isso. Eu acho que nós temos muito chão para andar, muito caminho. Eu até trouxe alguns dados que eu vou ler para vocês. No fechamento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no ano passado, eles mostraram para a gente que hoje a quantidade de mulheres que fazem parte em conselho representam só 11,5%. Isso significa que no ano de 2009 eu tinha 10,5% e em 2018 eu tinha 9,4%. Está crescendo? Está crescendo, mas num ritmo muito lento. Então, a gente tem um exercício muito grande para fazer nesse sentido, tá, Thalita? O que eu acho que vem favorecendo hoje? A palavra diversidade no mundo, né, vem impulsionando as empresas também quererem, todo mundo quer trabalhar com a diversidade. Então, isso faz com que fique mais fácil as mulheres adentrarem o conselho. Mas o que eu vejo é que eles ainda querem mulheres que têm muito mais características impositivas, faca na bota mesmo, sabe aquela coisa? Autoritárias. Exatamente. Que venha aquela executiva que de fato teve muita entrega do que uma mulher que venha para o conselho para ter um olhar mais humanizado. A gente não está ainda neste momento da vinda da mulher para dentro dos conselhos de administração. Então, eu acho que um pouco da dificuldade é essa. A gente tem mulheres maravilhosas que vêm fazendo trabalhos em conselhos de empresas do terceiro setor que trazem essa visão humanizada e que trazem um retorno para aquela instituição fenomenal. E é isso que a gente precisa saber aproveitar um pouco mais. Talvez a grande chance seja utilizar as mulheres que vêm da área de gestão de gente como executiva como uma cadeira dentro dos conselhos. Hoje, na atualidade, o braço direito de um CEO não é mais um CFO, é uma executiva de gente. É verdade. E cada vez mais com essa mudança que o mundo está sofrendo. Então, eu vejo que existe sim, mas o mundo está favorecendo este momento para todas nós. Né? Não é diferente no canal executivo, quando nos tornamos executivas, é muito difícil a gente chegar numa posição. Eu falo porque eu me tornei executiva com 34 anos, né? Então é difícil chegar e é difícil se manter dentro dessa posição, mas não é impossível, porque eu consegui, eu já tenho 57, então é possível. Vivi em algumas situações, né? Agora, a mulher tem uma coisa muito positiva, ela é perseverante, ela é resiliente. Ela é dura, ela sabe o que ela quer, mas ela tem a resiliência para esperar o momento certo de conquistar. E eu acho que eu soube fazer isso. Né? Eu tive a dádiva de ter empresas maravilhosas na minha vida, na minha carreira, e eu fui conhecer conselhos de administração numa empresa que eu era executiva de RH, que precisou instaurar o conselho, e eu fui fazer a minha formação no IBGC sem imaginar que um dia eu gostaria de ser conselheira, mas porque a empresa me pediu para que eu entendesse o que era um conselho para poder acompanhar a construção do conselho de administração da empresa. E foi aí que eu comecei a trilhar o meu caminho. Então, eu me tornei conselheira ainda quando eu era executiva. Foi natural. Foi natural. Então, não foi alguma coisa planejada.
Muito legal, Val, a sua trajetória. Você comentou, né? Você começou na área de gente, então foi muito natural esse caminho. Pra gente finalizar, Val, você acha que é o melhor caminho se tornar conselheiro em empresas onde você passou, onde você já teve um contato, onde você construiu uma história? É uma forma mais fácil ou não? Eu diria para você que, assim, como eu disse lá atrás, dói pro dono. Vou falar aqui da empresa familiar, que é a minha expertise. Eu fui uma pessoa forjada em empresas familiares. Eu tive uma única multinacional na minha vida. Então, quando ele traz para dentro do conselho dele, que vai doer muito, alguém que ele já conhece, é mais fácil. Porque ele tem empatia, ele tem confiança, ele tem com quem abrir o seu coração quando ele está angustiado e tem vontade de retroceder tudo que ele está tentando fazer na governança. Então, é óbvio que é muito mais fácil esse conselho ter sucesso. Muito mais natural. Muito mais natural. Mas quando não é possível, o que eu costumo dizer? Antes de fazer o conselho nascer sem saber quem vão ser os teus conselheiros, e se esse vínculo de confiança aconteceu e a empatia existe, comece diferente. Traz algumas pessoas que você olha e fala assim, olha, essa pessoa tem a minha pegada, tem a minha cultura. Comece um trabalho, comece uma imersão dessas pessoas como se fosse um diagnóstico de uma consultoria. Você comece a estabelecer um vínculo com essa pessoa e aí instaura o conselho de administração. Porque ele vai ser mais natural. Eu vou ter um vínculo que é o principal que precisa existir entre o dono, o acionista, né, e o conselheiro. É a confiança. Muito bom, Val. Obrigada por agregar tanto, por trazer um pouco da sua experiência. Acho que vai ser muito bacana aí, tanto para as mulheres que querem se tornar conselheiras, quanto para as empresas que estão pensando em instituir um conselho. Quem sabe a gente não marca uma próxima, porque acho que tem bastante coisa para falar, né, Val? Muito assunto, tem muito assunto. Muito obrigada. Obrigada.